muito bem-vindos a mais um episódio do InoveCast, aquele podcast onde ser real é muito bem-vindo. E hoje, vocês não vão acreditar, porque esse podcast vai ser, além de muito instrutivo, ele vai ser o que? Uma festa. Porque as duas mulheres que estão aqui junto comigo são duas potências. O que nós já conversamos, rimos e falamos sobre todos aqueles probleminhas do digital, do tráfego pago, do que você quer fazer dentro desse mundo da internet, nós já fizemos por trás das câmeras. E agora é a hora para você conhecer essas duas potências que vão levar você ao próximo nível e a fazer com que a sua mente faça BUM! Através de tudo aquilo que elas têm para nos ensinar e também para contar das suas histórias de superação e como elas hoje conseguem viver como nômades digitais. Então, não é uma só, é em dose dupla. Muito bem-vinda às minhas duas queridas convidadas de hoje, Jaqueline Koenig e Luz Anjos. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. É um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigada por ter aceito esse meu convite de estar aqui junto conosco. Muito obrigada. Vamos começar já a nossa entrevista explicando para quem está nos vendo quem é a Jaque e quem é a Luz. Vocês podem escolher qual das duas será a primeira. Quem começa? Então, eu sou a Luz, né? Eu criei agora o Prima Pobre, que é um Instagram novo. E a gente também tá com um projeto do YouTube também, a Prima Pobre. E assim, eu sou psicoterapeuta holística, sou a parte mística, criativa, artística dessa aliança digital, dessa fusão digital que nós resolvemos fazer. E é isso. E eu sou a Luz, sou a parte que trabalho com ensinamento das meninas, faço as mentorias, elaboro os projetos, me conecto mais, assim, de frente com as mulheres, né? E ela fica mais por trás dos bastidores, que ela é a parte mais racional do nosso projeto. Ela é a nossa parte mais séria. Ah, então vamos lá. Quem é a parte séria desse projeto? Conta pra gente. Eu sou um pouco mais da razão, do pé no chão. Acho que a questão de ter amadurecido muito cedo, ter tido muita responsabilidade muito cedo, me tornou essa pessoa um pouco mais racional. Então, eu costumo brincar, eu sou o pai, né, da relação, irmãs, né? Eu sou o pai dessa relação e tem funcionado e tem sido maravilhoso, assim. A gente tá desenvolvendo vários projetos juntas, além de, né, para todo mundo me conhecer, eu sou mãe, tenho 3 filhos, tô na Suíça, já vai fazer 5 anos. Basicamente isso. Basicamente isso. Você falou um pouco sobre ter sido pai muito jovem, entre aspas, né? Eu quero entrar um pouquinho na história de vocês duas, né? Porque a história não é somente sua, mas de vocês, pelo fato de serem irmãs. Conta pra gente um pouco sobre o que aconteceu, sabe? Sobre as marcas do abandono na vida de vocês, como aconteceu esse abandono, a luta, o improviso que vocês tiveram que viver dentro de toda a trajetória de vocês até aqui, até mesmo para que as pessoas conheçam quem é a estrategista e quem é a cabeça holística, quem é a pessoa que é mais centrada e por que vocês são dessa forma. Eu acho que assim, nós somos geminianas. Não sei se as pessoas acreditam na questão de signo, mas a gente se completa como irmãs. A gente tem uma conexão muito grande. A gente costuma dizer que nós somos um casal. E aí daí veio o nome da nossa empresa, que é a Digital Aliança, que virou uma aliança, né? Uma aliança familiar. E ela é o marido e eu sou a esposa, que eu sou o lado mais emocional. E sempre foi assim. E assim, a gente passou por muita dificuldade. A questão da família, a falta, né, de ter a família, de ter um suporte, assim como muitas mulheres, muitas jovens vivem isso. A gente também viveu tudo isso.
e você se vê sozinha com 13, 14 anos, você tendo que cuidar de si próprio, você acaba tendo que escolher caminhos. E assim, eu vim do Rio de Janeiro, nós viemos do Rio de Janeiro, né, da zona sul do Rio de Janeiro. Ali a gente é cercado por favelas e por oportunidades boas também. Então, assim, são escolhas. Né? E, por sorte, destino, Deus, a gente conseguiu fazer boas escolhas. Mas, assim, foi muito difícil. Foi um caminho longo, difícil, sim. Espero que a nossa história possa inspirar mulheres aqui hoje. E meninas também, não só mulheres, mas meninas que hoje se encontram perdidas e não sabem o que fazer, não sabem o caminho que seguir. Então, assim, espero que a gente possa inspirar, porque não foi fácil, é muito difícil você se ver sozinha e não poder, não ter como se virar, entendeu? Não ter ferramentas para se ajudar, entendeu? Eu costumo dizer que, assim, a nossa sorte e a nossa salvação foi que nós sempre tivemos uma a outra, sabe? Então, esse casamento, desde a infância, foi a nossa estrutura. Porque nós tivemos o abandono de toda a família, do meu pai. A minha mãe tinha esquizofrenia, então, assim, ela não podia cuidar da gente. Então, a gente sempre cuidou uma da outra, né? Ela amadureceu muito mais rápido do que eu, então ela sempre me puxava, porque, como eu falei no início, eu sempre fui aquela pessoa mais com a cabeça no mundo da lua, digamos assim, mais sonhadora, mais com uma alma artística. Sim. E ela, desde cedo, era sempre muito mais racional do que eu. Sim. Então, ela sempre queria que... Não, você vai trabalhar em tal lugar. Todos os empregos que eu tive, até acho que... Até meus 20 e poucos anos, ou 30, não sei, foi sempre ela que conseguia para mim. Olha que maravilha. Porque eu sempre tive esse espírito muito livre. Sim. Então, eu nunca aceitei essa rotina de trabalho, de CLT, aquela escravidão. Eu acho isso uma chatice do cacete. Então, ela sempre, como um pai ou como um marido, ela sempre me puxava pro eixo. Não. E eu também fui mãe muito cedo, adolescente. Com 15 anos, eu já tinha uma filha. Sim. Tanto que hoje eu já tenho uma filha de 27 anos. Que eu não entendo muito bem, porque eu só me sinto com apenas 27 anos também, mas tudo bem. Sim, então, que bom. Então, assim, foi muito difícil e a nossa sorte foi que a gente tinha uma outra. E até hoje a gente tem isso. A gente, hoje em dia, a gente se ajuda muito, tanto na área profissional quanto na área pessoal. A gente foi uma ajudando a curar os traumas uma das outras, sabe? E os nossos filhos, não é... esses aqui são os meus filhos. Eu tenho 4 filhos Todos e tenho nossos. 4 netos. Ela tem 3 filhos e ainda não tem neto sanguíneo, assim, dela. Sim. Mas, assim, os meus netos chamam ela de avó. Os meus filhos são os filhos delas. Os delas são os meus. E a gente construiu a nossa própria família, sabe? Quando a gente fala um pouquinho, eu quero só bater um pouquinho mais nessa tecla que eu acho que é importante para as pessoas claro. depois conhecerem e entenderem o porquê que vocês se tornaram o que vocês são hoje. Certo. Tá? Sobre essa coisa do abandono, e você falou sobre a sua mãe com esquizofrenia. Quando foi que vocês perceberam que tinha alguma coisa errada dentro da sua casa? Como a esquizofrenia da sua mãe, ela ainda é viva? Como isso se tornou presente para vocês? E o pai de vocês, onde é que eles estavam? Ou então, uma parte da família, se tinham tios, tias? Eu quero saber um pouquinho mais sobre isso. Assim, eu acho que a gente se deu conta muito cedo, porque a gente ela tinha 3 anos e eu tinha Eu um tinha ano, 4 e você tinha 2. Então, foi quando a minha mãe teve esse problema, assim, que aconteceu, né? A primeira crise dela. Sim. Isso é o que a família do meu pai conta, o que o meu pai relata. E a família da minha mãe tem uma outra versão dessa história, que é bem triste, entendeu? Assim... Você quer compartilhar um pouquinho? Ou... assim, década de 80, não sei se as pessoas, né, vão se recordar disso. Quando você tem um marido,
seu marido assina por você. Então, se você vai ser internada e ele te interna, ninguém tem autorização de te tirar dali. E a minha mãe, loira, bonita, jovem, com 20 e poucos anos, ela foi internada à força. E o meu pai só contou pro meu avô... Sofreu maus tratos, abusos dentro da clínica. Você imagina uma mulher com 20 anos, com duas filhas pequenas, loira. Ela era linda, dentro de uma clínica. Você imagina o desespero, né, dessa mulher, dessa mãe, querendo saber dos seus filhos, querendo sair dali e não ter com quem contar, não ter para quem pedir ajuda. Então, assim, meu avô pegou e conseguiu descobrir onde ela estava, foi lá e tirou ela escondido de dentro da clínica. E eu lembro dessa história, porque quando eles chegaram em casa, que eu lembro que meu avô chegou com a minha mãe e eles não tinham dinheiro do táxi. Eu lembro que eu tinha um cofrinho, eu com 4 anos, pra você ver como isso me afetou, marcou. Que eles pegaram o dinheiro do meu cofrinho para pagar o táxi que ele havia fugido com a minha mãe, né? Então, desde muito cedo, a gente já teve esse choque de realidade. Porque meu pai já pegou a gente, levou para outro estado, para ficar com a família dele. Em Salvador, né, na Bahia. E a gente foi criada basicamente assim. E minha mãe nunca mais melhorou depois disso. Sim. Nunca mais. Ela tinha momentos de lucidez. E a gente teve que viver desse jeito, aprender a se cuidar, a tomar um banho, a cozinhar, a cuidar de uma casa. Eu, sinceramente, assim, eu acho que eu fiquei tão traumatizada que eu não consigo me lembrar, eu estava falando esses dias com a minha irmã, eu não consigo me lembrar de onde vinham as minhas roupas, sabe? Você não se dá conta de como que você tinha aquela roupa, como que foi comprado. Eu não lembro de ter vivido esses momentos, entendeu? Eu lembro de um pai totalmente alheio, ignorante, que priorizava estar na rua com outras mulheres, estar no bar, vivendo a vida, o trauma dele, os problemas dele. Muitas das vezes deixava a gente com as nossas tias por parte de pai e a gente era maltratada, a gente era humilhada. Foi muita exploração. Muita exploração, foi muito difícil. Até teve uma época que, assim, que a gente tinha uma condição financeira legal, nós morávamos num bom apartamento, a gente tinha empregada. Eu lembro que a minha infância, estudamos em boas escolas particulares, mas quando chegou na fase da adolescência, e você sabe que todo adolescente ele é problemático, e eu fui uma adolescente mega problemática, porque eu não aceitava, né, muitas coisas. Então, ele não me compreendeu e eu, com 12 anos, tinha 13 anos de idade, eu já fui viver a minha vida. E aí, depois, ela, com 15, veio para perto de mim. Então, tipo assim, a gente sempre cuidou uma da outra ali. Então, essa realidade foi despertada em nós já desde muito jovem, sabe? Uma tinha responsabilidade com a outra, cada um ali com ela, como ela sempre foi mais lúcida do que eu, né? Eu lembro que com 15 anos, um amigo meu chegou pra mim e falou assim, Jaque, minha namorada tá trabalhando no metrô da Carioca, no Rio de Janeiro. Né? Você não quer ir para lá trabalhar? Eu falei, quero. Claro que eu quero, com certeza. Porque era uma forma de eu sobreviver, né? E não depender de ficar pedindo, me humilhando pro meu pai pedindo dinheiro. E ali começou a questão de estar no comércio, de lidar com o público. E assim, eu fui me abrindo. Foi bem novinha. Foi bem novinha. Dentro de tudo isso que vocês falaram, né? Que é uma jornada dolorosa, uma jornada para qualquer, não somente mulher, mas para qualquer pessoa, é algo que fica para a vida inteira. Sim. Quando foi que virou, qual o momento que vocês decidiram virar a chave e reconstruir a história de vocês através do marketing digital e daquilo que vocês fazem hoje em dia? Então, na verdade, eu iniciei com essa ideia que o meu marido chegou para mim com um projeto e eu fazia, na época, eu estava morando no Brasil e eu fazia atendimentos online, eu já tinha me formado, que eu sou mestre reikiana, sou cristaloterapeuta e trabalho com programação neurolinguística, um monte de coisa. Então, eu trabalhava com isso.
Só que aí ele veio com esse projeto, olha, marketing digital e tal. Eu falei, não, eu já tenho muita coisa para fazer. Eu ainda estava cuidando da minha mãe, que estava acamada na época, que a gente trouxe ela para minha casa. E eu fiquei cuidando dela. E aí eu deixei esse projeto de lado. Falei, em um outro momento eu vejo isso. E continuei com as minhas terapias e resolvi me mudar para a Europa. Ela falou, não, vem para a Europa. Ela já estava morando na Suíça. Vem pra cá e tal, e vamos fazer as coisas por aqui, não sei o quê. Aí um trabalho. Quantos anos você já está na Suíça? Eu tô aqui, vai fazer 5 anos. Não tem muito. E você? Eu já tenho 3 anos e pouquinho. Okay. E aí eu resolvi começar nos meus plantões, como eu tinha tempo disponível ali, quando os meus pacientes estavam dormindo, eu falei, eu vou começar a estudar o marketing. E comecei a estudar e passava muita madrugada estudando. E aí resolvi falar pro meu marido, olha, você agora vai ser a parte de edição desse projeto, vai estudar isso, que eu estou estudando tráfego pago, social media e inteligência artificial. E comecei a consumir muito esse conteúdo. E aí a gente se viu muito sobrecarregada, trabalhando fora. No caso, eu fazia muitos plantões. Sim. E eu falei, porra, eu não tenho tempo de estudar direito, de botar isso em prática, e o dinheiro nunca sobrava. Aí ela falou pra minha irmã, o que você acha? Vamos unir as forças e vamos juntar, vamos fazer essa aliança aqui, nós duas, porque o meu marido, ele fica só na parte de edição, que ele ainda trabalha fora, na verdade. O seu marido, deixa eu entender, gente, porque a gente já conversou tanto antes, que agora eu tô assim, meu Deus, peraí, ok. O seu esposo que tá hoje em dia... Ele tá lá em Portugal. Em Portugal, isso. ok. Porque assim, só para deixar bem claro para as pessoas entenderem, quem elas são, né? Porque a Digital Alliance é uma empresa de marketing. Isso, é uma empresa de marketing. E a Luz, ela faz toda a parte de estratégia. Isso, eu ajudo dentro da Digital Alliance, eu faço mais a parte de social media, ajudo com as copies. Ela já é mais a parte do tráfego pago, ali das métricas, dessa chatice toda que ela sempre gostou. E eu não suportava. Isso é muito bom, gente. O interessante de trazer esse tema aqui agora para vocês é algo que é só entre aspas que eu coloco aqui, porque vocês sabem que eu sou a empresa de iNoveCash, é uma empresa de podcast, é uma empresa de marketing digital também. E aqui tem lugar para todos. Sim. Não é porque vocês são do mesmo ramo, do mesmo ramo que eu, que nós não vamos abrir a porta do podcast para que vocês estejam aqui. Então, assim, é muito necessário que você, empreendedora, produção, estamos em qual câmera, produção? Nessa daqui? Ok, vamos lá. Então, continuamos nessa daqui. É importante você, que faz o seu trabalho aqui, em qualquer lugar do mundo, eu diria, que não é porque alguém faz o mesmo trabalho que você faz, que você não deve juntar forças e aprender com aquelas pessoas que ali estão. Porque eu tenho certeza que com a capacidade que vocês têm, que eu já vi a capacidade de vocês em tantas outras reuniões que nós fizemos e já conversamos, que eu não posso aprender de vocês, assim como vocês podem aprender. Uma troca. E essa troca tem que ser uma troca verdadeira, gostosa, sem medo. Tipo, eu vou dar para você aquilo que eu tenho, assim, olha aqui, é o que eu sei, tá aqui. Sim. E a mesma forma, essa troca genuína, gostosa, de que há espaço para todo mundo. Sim. Há espaço. É só o começo. Eu acho que, assim, a tecnologia, o digital, o mundo digital tem muito ainda para crescer. Tem muito espaço, entendeu? As pessoas precisam, a mulherada, vocês estão em casa, estão preocupadas com o que fazer, comecem a estudar, comecem a se informar, a buscar uma forma de trabalho no digital, criar e-book, se afiliar a produto, para que vocês possam ter realmente liberdade financeira, sabe? Porque é real, é possível. E, assim, a gente quer criar uma comunidade. Eu acho que tem que acabar essa competição entre as mulheres, sabe? Sim. A gente precisa, de verdade, se ajudar. Entendeu? Sim. Eu acho que isso é muito sério, muito importante, entendeu? E se ajudar de verdade. Não é somente, peraí, amiga, vou te dar um tapinha aqui nas costas. Não, e por trás. De verdade, é de verdade. Eu, quando fazia as minhas terapias, eu fiz muito trabalho voluntário em ONGs, com mulheres
vítimas de dependência, vítimas de violência física. Então, eu entendi ali que a maioria dessas mulheres, elas não saíam desses relacionamentos abusivos porque eram dependentes financeiramente, além da dependência emocional, elas eram dependentes financeiramente dos seus parceiros abusadores. Então, dali, desse insight assim que eu tive, eu falei, porra, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar essas mulheres. Não só na parte das psicoterapias, entendeu? E assim, quando eu me vi numa situação, falei, caraca, eu não aguento mais, eu tava sem carro, pegar um ônibus. Já teve uma situação de eu gastar, sei lá, 40% do meu salário lá em Portugal pegando Uber, porque eu não suporto pegar ônibus, eu fico enjoada, eu passo mal, eu sou uma pobre fresca para essas coisas. Eu detesto rotina, isso ela sempre me pegou no meu pé, porque eu não ficava 3 meses num trabalho. Eu não conseguia ficar. Então, eu sempre empreendi em várias coisas, né? E falei, porra, eu vou tentar uma forma de sair desse sistema de escravidão, do CLT. Né? Eu vi na bio de vocês que vocês colocaram ali também, sem muito blá blá blá, sem muito padrão. E vocês realmente, vocês mostram isso aí com a forma de ser de vocês, que realmente o padrão com... Ela é mais padrão, inclusive ela praticamente me obrigou a ficar engravatadinha hoje, mas assim, as minhas seguidoras, eu tô com um novo Instagram agora, que é o Prima Pobre, que o meu Instagram antigo foi clonado, eu tinha mais, não sei quantas mil seguidoras lá. E assim, a gente batia muito papo de forma assim, é como se você estivesse falando com uma amiga, sabe? E eu me conectei com muitas mulheres reais. Porque para você estar no mundo digital, você não precisa estar ali toda bonitona, aquela bolsa da Gucci que eu detesto. Eu adoro, tá, gente? Ela adora. Tá toda maquiada. Gente, eu aprendi hoje a fazer essa maquiagem. Olha como eu tô linda. Tá linda, entendeu? tá Ela linda. que me ajudou. Mas eu não gosto muito dessa coisa, assim, sabe? Eu gosto da coisa mais leve, mais tranquila, para você ter tempo realmente pro seu filho, pra sua família, né? Então, esse meu treinamento que eu vou lançar agora, o segundo treinamento, que é o Método Seja Livre, ele é basicamente para que as mulheres empreendam com leveza, com serenidade, consigam realmente ter a sua independência financeira e geográfica a partir do celular, da sua casa, cuidando do seu filhinho, sem precisar estar ali toda emperequetada, porque muita gente, a mulher real... Nem sempre tem tempo de fazer uma maquiagem, Pra quem gosta, ok, ótimo. Mas a mulher que não tem tempo, que não gosta, mas que não tem tempo, sabe? Ela não tem tempo de ficar ali. Eu lembro que quando eu trabalhava lá em Portugal, eu não tinha tempo, às vezes, nem de pentear o cabelo, porque era plantão em cima de plantão, sabe? Então, esse treinamento, ele foi pensado para essas mulheres reais, que elas não têm tempo de se cuidar, elas não têm tempo de estar ali gravando vídeo ali toda emperequetada, não. Aqui é o mundo real. Dá para você fazer dinheiro na internet sem batom, sem bolsa da Louis Vuitton, dentro da sua casa com seu celular. Entendeu? Sem Botox também? Sem Botox, não! O Botox tá vindo! O que a gente quer com a Digital Alliance é poder ajudar realmente essas mulheres a terem realmente essa liberdade financeira, ensiná-las a viverem esse mundo. Assim, acho que a gente ficou muito traumatizada, e isso gerou a sensação, primeiro, de impotência. Sim. E agora é uma corrente, entendeu? A gente quer poder realmente tornar possível que as mulheres possam realmente ter essa liberdade, sabe? E aí a gente juntou com toda a nossa conexão a coisa da estratégia, do papel, que aí fica para mim a burocracia, porque eu já tenho anos de burocracia, né, que trabalho, e tudo isso, graças a Deus, assim, eu não desmereço. A minha experiência, foi por causa de muitos traumas, sim.
Eu preferi buscar a segurança, o palpável. Sim. Eu não conseguia acordar e pensar como vai ser amanhã. Ah, tá tudo bem, vou viver do sol. Não, eu não sei, não sabia fazer isso. Sim. Então, assim... Conta pra gente um pouquinho sobre o que você fez, como você falou. Porque tem muita gente que costuma dizer assim, você não precisa dizer o que você fez, porque isso faz parte do passado. Não, o que faz parte do passado define quem você é hoje em dia. Então, conta pra gente um pouquinho o que você fez no passado para que você chegasse onde você está, né? Porque você falou, pincelou. Mas eu quero que você fale exatamente do que você fez lá no Brasil, quais as firmas que você trabalhou, porque nós já conversamos sobre isso e eu acho isso bastante importante. Tá. Assim, o meu pai, ele tinha um antiquário, ele tem esse antiquário até hoje. Começou no Flamengo, no Largo do Machado. Então, foi nossos primeiros contatos com venda, né? Ela mais distante, eu fiquei em casa, né? Fiquei ali, eu era menor, então eu acabei ficando mais tempo com ele. E até por me sentir mais insegura, eu procurava estar com ele também. E aí eu fui aprendendo a vender com ele ali, atender o público, limpar, tá ali com ele. E aí depois, com 15 anos, eu tava cansada de me sentir ofendida, humilhada por ele e viver de migalha, né? E aí o meu amigo veio com uma ideia de eu trabalhar na tabacaria, no metrô da Carioca. Só que na época eu ainda era menor, não podia, né? Era meio que ilegal, mas mesmo assim, não posso falar o nome. A tabacaria ainda existe. Foi o meu primeiro emprego, eu fiquei ali. Era um espaço pequeno, eu lavava a louça dentro da cozinha. Mas pra mim era maravilhoso. Era maravilhoso. Final do mês eu recebi o meu dinheiro. Não, inclusive o primeiro salário dela, eu já tava com uma filha... Que a primeira palavra dessa filha foi até titia, ao invés de mamãe, porque ela paparicava tanto, que até hoje é filha dela também. Que o primeiro salário dela, ela comprou roupa, comprou brinquedinhos, comprou ursinhos... Lembra, irmã, porque era uma questão de eu sobreviver e a minha irmã também, entendeu? Não era só por mim, era por ela também. Então, eu fui buscar esse meio de sobrevivência. E aí, dali, eu não parei. Eu fui indo para outras lojas. Com 18 anos, eu tive meu filho, né? E me vi sozinha com uma criança. E eu pensava, cara, como eu vou fazer? Entendeu? E aí, eu fui tirar minha carteira de trabalho, né? Também ali na Carioca, porque é ali no centro. Sim. E aí eu fui dentro no subsolo do metrô, tinha a loja, posso falar o nome da loja? Não existe mais. Pode. Era Classic Thai. E do lado tinha a Rosa Miranda. E aí eu fui e conversei com o gerente e falei mesmo abertamente, falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não sei fazer gravata, eu não sei fazer pagamento, eu não sei nada, mas eu tô aqui desesperada e disposta. Eu acho que, assim, independente da sua área, se você está disposto, você consegue ir além, você consegue criar ferramentas e oportunidades para que você desenvolva, para que você cresça. Isso é muito legal, homem ou mulher, é independente. E esse gerente, ele me ouviu e ele me ajudou, me colocou ali para trabalhar. E eu fiquei ali naquela empresa e depois eu fui para outra empresa. E aí eu fui crescendo, fui trabalhando em empresas, foram me oferecendo, porque é o que acontecia. Eu gostava muito do público, eu gostava muito... A minha irmã fala, você é muito antissocial. E eu digo, eu sou antissocial porque eu trabalhava o dia inteiro com o público, sabe? Então, assim, não tinha como eu continuar socializando, sabe? Sim. E aí eu tive essa experiência... Sim, e aí você trouxe essa experiência para dentro do teu trabalho hoje em dia, que você é gestora de tráfego. Sim. Além de tudo isso, você é gestora de tráfego. E você, como gestora de tráfego, você diz que é real que as pessoas realmente, vocês duas, não só para ela, mas para vocês duas, é real que as pessoas realmente hoje possam viver das redes sociais, da internet, de vender cursos, vender livros. É real ou isso é uma história só para poder estar contando por aí? Eu também achava que isso não era real. E eu já tinha estudado vários cursos e me frustrei bastante, porque eu comprei curso de vender curso. Tem os gurus. Mas esse é o nosso diferencial, porque tudo que a gente
faz na prática para o nosso negócio é o que a gente ensina nos treinamentos. Então, assim, realmente funciona. Inclusive, esse treinamento que vai ser lançado agora esse mês, a gente ainda não sabe quando que a gente vai estar lançando, ele é um método, assim, que foi criado com sangue, na alma. Ele não foi criado em planilha do Word ali bonitinho, não. Vocês testaram testamos, e passaram pelo processo, né? Passamos pelo processo, então realmente ele funciona. Hoje em dia, eu vivo em vários países, eu trabalho de onde eu quiser, né? Estava tentando trazer os meus filhos para a Europa, na verdade eles já vieram e depois voltaram. Então tá ali no impasse, ou eu volto para lá ou eles vêm para cá, mas assim, realmente funciona. Então, hoje em dia, eu vejo que a maioria das pessoas tem muito medo de entrar para o mundo digital por conta de muita gente mentirosa, muita gente golpista na internet. E essa revolta que impulsionou tem muito, a gente. Sim. E essa revolta impulsionou, porque Ter sido enganada. foi assim, gente, Muito. isso aqui não tá dando certo, nada tá acontecendo. E aí eu fui para cima e criei a minha própria metodologia, que é o que eu ensino no método Seja Livre 1. E agora eu já vou dar tudo mastigado no método Seja Livre 2. E assim, funciona. Isso é de verdade, é real, é a minha vida. Eu saí do CLT, pedi demissão, não pego mais ônibus lotado, não aturo mais patrão pé no saco, entendeu? Agora, mas peraí, agora tu vai me responder uma coisa aqui, porque eu fiquei curiosa. Porque vocês duas são do Rio de Janeiro. Sim. Vocês mexem com tráfego. Qual é a facção que vocês pertencem, hein? DGA, Digital Aliança. Além do DGA, o que mais vocês traficam por aí? Olha, sonhos e esperança. Sim. Porque assim, hoje eu penso da seguinte forma, o nosso projeto, ele não vende só um treinamento, uma metodologia. Ele vende uma esperança para mulheres ou para homens também, que chegam muita gente lá no meu direct querendo comprar o treinamento. Sim. Que é assim, que é possível você ter uma vida leve, você viver do digital, você poder trabalhar da sua casa, você ter tempo de acordar, tomar o seu café da manhã, gente. É o mínimo de dignidade do ser humano. Você conseguir fazer o teu cabelo, dar um lanche ali, sentar com o teu filho, sabe? Mas isso é algo, te vendo falar assim, porque nós somos dessa área e vivemos, né? Hoje em dia eu costumo dizer que quando as pessoas veem tudo isso aqui pronto e dizem, ai, foi fácil. Não, né? não é fácil. Fácil. É importante de nós dizermos que tudo, em qualquer trabalho que nós venhamos a fazer, tudo depende muito também do esforço que você trouxe antes. Que vocês falaram antes que vocês estudaram muito, vocês passaram noites sem dormir, foram enganadas. E assim, até chegar esse momento que você fala de dar o café da manhã, hoje em dia eu tenho um pouco mais de liberdade do que eu já tive há um ano atrás com a minha empresa. Eu tô sonhando com traqueamento até agora, gente. Exatamente, né? Então, assim, é importante, isso eu vejo muito em vocês e eu trago isso muito para minha vida no digital também, de dizer, gente, vou viver na Espanha, vou viver em Portugal, vou viver no Caribe, na frente da praia com computador. Não rola. Não é literalmente isso que as pessoas têm todo um trabalho por trás de tudo isso. Tem uma seriedade que nós temos que levar com seriedade o nosso trabalho, porque senão não funciona. E vocês já passaram por este caminho. Então, eu acho que é bastante interessante nós deixarmos aí bem claro para as pessoas que estão nos vendo que o processo, elas não pularam nenhuma fase do processo. Não pulamos. Foram noites de desespero, choro, sono, mas sempre no dia seguinte uma escolha. Estudar, continuar, seguir para performar. Pra dar o melhor de si, porque você precisa escolher o que você quer. Você precisa dizer, eu escolho a liberdade. Então, a liberdade, ela vem com preço. Entendeu? E não é barato. Só que assim, o que você prefere? A sua liberdade de poder realmente ter uma vida digna, ter a tranquilidade,
Ou você prefere ter uma vida de escassez, onde o seu salário no final do mês mal dá para pagar as contas? Você não tem tempo para os seus filhos, você não tem tempo de qualidade para você. Você tem que escolher o seu difícil. Qual é o difícil que você vai escolher? Sim. É você trabalhar Natal, Ano Novo, como nós já trabalhamos, Natal, Ano Novo, feriado, ganhar um salário mínimo. De não ter férias. As minhas férias... Não ter nada. Gente, eu lembro É com computador. Sim, eu lembro dezembro, assim, era um ritual na minha vida. Mês de dezembro chegava, meu coração doía, porque eu tinha que entregar os meus filhos pro pai, ou ficava com a minha irmã, porque eu já teve noites, quem estiver me assistindo, né, amigas minhas que trabalharam, tiveram, né, a oportunidade de trabalhar comigo, sabe disso. A gente dormia no estoque de loja. Pra acordar de manhã e tá ali pronta pra venda. Sim. Entendeu? E eu via tudo isso acontecendo, porque como eu falei, ela sempre trabalhou mais no CLT. Eu sempre quis abrir vários negócios e abri. Eu sou artesã, já fui cozinheira, já fui pizzaiola, já abri 2 bares. Eu queria fugir a qualquer custo daquela segurança, que é uma falsa segurança. Sim. Que aquilo ali pra mim sempre foi uma cadeia. Sim. Muitas vezes eu fui sócia investidora. Muitas vezes ela foi a sócia investidora. Quer ser minha sócia investidora, não? Eu falava pra ela, cara, eu tô com um projeto aqui, como eu te falei, minha cabeça sempre foi muito livre e eu sempre quis muito trabalhar pra mim, porque eu sempre detestei, tem que acordar no horário que as pessoas... Eu não sou dona da minha vida, né? Então... eu via ela naquele sistema ali, naquele ritmo escravo que muitas mulheres hoje vivem, as que trabalham fora, né? E eu ficava simplesmente apavorada. Tanto que na minha carteira de trabalho eu tenho 2 assinaturas. E só tenho porque ela conseguiu o trabalho pra mim, porque eu mesmo nem ia procurar. Ela, você tá procurando emprego? Eu falava, tô. Mas não tava nada. Aí eu fazia o quê? Tava te enganando. Aí eu ia pra loja do meu pai, porque meu pai, apesar de todos os defeitos dele, ele é muito bom vendedor, bom negociador, e a gente pegou isso dele. Então, eu ia lá, vendia alguma coisa, pegava uma comissão, ia fazer um rolo aqui, e eu sempre fui me virando assim. Ela já sempre quis a segurança, e eu sempre optei pela liberdade. Só que chegou uma hora que eu falei, não, foi quando eu fui estudar, me formei nas terapias, e aí fui para Portugal, trabalhei como cuidadora de idosos e fiquei ali. Assim, a minha revolta não era pelo meu trabalho em si, porque eu amo os meus idosos, eu sou muito filantrópica. Então, assim, eu sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, de dar amor, de fazer ali as terapias. Só o que me deixava irritada era eu ter que trabalhar no horário que alguém determinasse, eu ter que acordar num horário que alguém determinasse. Então eu falei, isso aqui não tá legal. Aí me lasquei de estudar. Eu falei, agora eu vou sair dessa porra. Quando eu fiz a minha primeira venda, eu falei, agora eu não trabalho mais pra ninguém. Quando eu consegui bater os meus 1.000 euros, que no Brasil dá o quê? Uns 5, 6 mil reais por aí, eu falei, vou pedir demissão hoje. Cheguei na minha casa, falei pro meu marido, olha, vou pedir demissão. Aí ele, como assim? Eu falei, eu não trabalho mais pra ninguém, gato. Você vai estudar edição, vou falar com a minha irmã do meu projeto, porque eu não tinha dinheiro pra investir ainda. Aí eu falei pra ela, como eu já tava um pouco mais avançada na área, eu falei pra ela, cara, estuda isso e isso, e eu tô sem dinheiro pra investir, eu consegui fazer meu primeiro 1.000 euros, eu tava explodindo, sabe? Ela, não, então vamos fazer assim. E aí juntou isso tudo. Então, hoje em dia, o que eu quero ensinar para as mulheres? Já um método todo mastigado. Ninguém vai precisar suar a madrugada como eu suei, como ela suou. Como eu suei. Isso, e como muitas outras aí. Então, hoje em dia, tá muito mais fácil você fazer dinheiro na internet. Você faz dinheiro na internet. Não é mágica. A gente, né? Claro. A gente tá passando até para as minhas filhas, no caso, que a dela ainda tá estudando e tudo. As minhas já são todos adultos, os meus filhos. Falo, cara, vai pra internet. Vai pra internet. Só que eles só começaram a acreditar quando eu falei, cara, me demiti. Eu estourei um champanhe lá em Liechtenstein, que eu tinha me demitido. Eu falei, não sou mais escrava e nunca mais eu vou ser. Então, se você também não quer ser mais escrava, vem aí
Um treinamento top, foda pra caramba, que vai mudar a sua vida. Se você quiser deixar de ser escrava, depender do teu marido abusivo, de ter que pedir pra ele para comprar a tinta do teu cabelo, acabou. Vem pro nosso clã, entendeu? Temos um grupo lá no Instagram, no Facebook, né? As Rainhas do Digital. E esse mês a gente também vai estar lançando um canal no YouTube, que é a Prima Pobre, onde eu vou ensinar tudo. Eu vou dar o ouro ali. Se você realmente quer alguma coisa da sua vida e sair dessa porcaria de vida que você tá vivendo, que eu também já vivi, vai lá me assistir, vai lá no Instagram me seguir, que eu vou dar o ouro pra vocês. Inclusive, tem e-book gratuito lá ensinando como é que vocês começam, o passo a passo. Só não trabalha na internet hoje em dia quem realmente não quer. Exatamente. E é isso. Tá vendo aí, gente? Tá vendo? Isso aí que, ó, eu gosto disso aí, é com força. Vocês ficam aí pedindo, ai, eu não quero, ai, tá muito bonzinho. Tem que ser mulher assim mesmo, tem que ser peituda, tem que ir pra frente, tem que ensinar. Eu gosto de gente assim. Aquelas que são muito... Aí fica lá ganhando um salário mínimo do CLT. Mas olha, vou dizer uma coisa, Feri. Assim, eu que passei a minha vida inteira como CLT... Foi muito difícil, tá? Porque assim, você olha e fala, como que eu vou pagar o aluguel? Sim. E meu filho passar mal. Sim. Não, como é que eu vou entrar nisso? Mas aí eu tenho que estudar 3 anos. Mas é muito difícil você largar o seguro, o certo pelo duvidoso. Sim. Não é fácil. Eu fiz tá? isso. Eu trabalho aqui. Eu estou aqui na Suíça há 28 anos. Nossa. Desses 28 eu pensei anos... que você tinha apenas 28 anos. Olha! Vamos marcar um próximo podcast com ela. Ela já me ganhou hoje. Mulheres de 28 anos, Exato. todas. E assim, toda a minha vida, eu trabalhei na CLT. Fazem 5 anos que eu mandei a CLT para outro lugar. Eu, na minha penúltima gestação, porque a última eu perdi o meu bebê, na minha penúltima gestação, eu tava com uma gravidez de alto risco. E eu não deixei de trabalhar. Porque o meu medo de não ter... Imagina. Era muito grande. E aí, assim, ela sempre... Assim, eu ajudava para um lado e ela me ajudava do outro lado. E, assim, é legal... Então, como ela sempre trabalhou ali no CLT, ela sempre foi a minha... Sinto muito. Não compreendo. A nossa Siri resolveu falar alguma coisa e vocês Ela estão... quer participar. Ela quer participar, ela não entendeu. Siri, se você não entendeu, você vai entender agora. Siri, a vida de CLT é difícil. Assim, é um lado seguro, sim, você se sente seguro, você tem o dinheiro das contas ali para pagar todo mês. Porém, você vende a sua alma. Vende. E isso é muito triste. Vende a sua alma, eu desenvolvi crise de pânico, ansiedade, depressão. Olha, só Deus sabe o quanto foi difícil. Não foi fácil essa transição, porque assim, eu me sentia muito segura dentro da minha área, como gerente, supervisora de loja, dando treinamento para grandes equipes. Eu trabalhei para grandes marcas, multimarcas no Rio de Janeiro. Trabalhei no Shopping Rio Sul, trabalhei no Barra Shopping, trabalhei no Nova América, trabalhei em vários shoppings do Rio de Janeiro. E com cargos altos. E com cargos altos. Eu treinei gerentes, então assim, eu entendo de métrica, entendo de sabe, desse burocrático do papel. Então, assim, você inovar, você mudar, é muito difícil. Você olhar e falar, mas como assim? Como eu vou trocar? Mas não é impossível. Sim. É um caminho que você percorre, sim. Não quero dizer aqui que é fácil. Mais uma vez, né, deixar claro. Tem que estudar, tem que entender do que vai fazer para poder fazer uma coisa legal, para fazer um trabalho legal. Você tem que ser obcecada. Sim. Eu dormia, acordava, minha folga, que era uma vez na semana. Eu estudava dia e noite. Falei, eu tenho que fazer isso acontecer. Sim. Porque eu prefiro que Deus tire a minha vida. Mentira. Eu falei várias vezes, tire a minha vida. Não pode tirar, se você morrer, como é que eu fico? Porque tá eu louca? não aguentava mais ser escrava desse sistema. Gente, eu detesto esse sistema, de verdade. Hoje em dia, o que eu passo lá nos meus conteúdos e o que eu vou passar no canal do Prima Pobre é o quê? Há uma chance. Peraí. Há uma esperança. Espera aí. Porque isso aí faz parte da próxima pergunta. Peraí. Entre os vários nichos que vocês monetizaram,
Se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão vendo hoje o nosso podcast, tá? Qual é o nicho que você diria que essa pessoa deveria iniciar? Olha, o nicho que eu iniciei e funcionou pra mim foi o nicho de espiritualidade, tá? Você cria um simples e-book com inteligência artificial, vai lá no link da minha bio, lá tem tudo lá pra você, bonitinho. Cria um e-book de espiritualidade, que é um nicho que tá muito em alta, tá? Ou de emagrecimento também, que é outro nicho também que tá... Eu vendo de tudo. Da espiritualidade ao emagrecimento, mas um nicho, assim, que eu vendi pra caramba. As minhas primeiras vendas foi um e-book que eu desenvolvi, que era o caminho do desenvolvimento pessoal, né? E, assim, se você não quiser criar um produto, se afilie a algum produto que já tem todo o material, já tem tudo ali. Também é uma opção. E vai pra cima. Hoje em dia, você só não ganha dinheiro no digital se você não quiser. É um telefone, uma internet. A internet, e você vontade de fazer consegue. acontecer. Vontade de fazer acontecer. Você consegue, mulherada. Vocês conseguem. Mas aí, o que acontece? Digamos assim, eu já tenho... Eu não botei aí... Não fui para a inteligência artificial, porque vocês sabem que eu tenho o meu livro, escrito por mim, que é um livro com outras mulheres juntas, mais participação. Mas, enfim... Se vocês disseram que qualquer mulher, qualquer pessoa pode criar com a IA e aí vender. Se eu tiver o meu próprio, vocês vão ensinar também, dentro dessa mentoria de vocês, o caminho também, como você faz para vender, como monetizar, em quais as plataformas eu tenho que colocar, como é que eu vou fazer o tráfego pago para isso tudo. Porque o que eu vejo muitas vezes é que a maioria das pessoas é muita coisa por trás, não é somente escrever um livro. Não é somente você pegar e está lindo e maravilhoso, momento jabá, olha aqui, fortalecer. Não foi escrito pela IA, tá? Foi escrito por 20 mulheres incríveis que falam a sua história. Então, se você não tem ainda, adquira já o seu. Momento Jabá, confere de Amorim. Mas brincadeiras à parte. Se você já tem um livro e quer monetizar, quer vender, porque são vários caminhos, vocês vão mostrar de verdade como é que isso é feito ou não. Essa é a pergunta que não deixa calar. Então, eu vou te responder agora. Esse método que a gente está criando agora, que vai ser lançado esse mês, é tudo isso aí que você está perguntando. O ecossistema. Volta pra cá, produção. Volta pra cá, produção. Aonde estamos? Aqui estamos. Então, vou desafiar essas duas mulheres agora. Não vou ficar só nesse blá, 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 como elas disseram que é. Vou desafiar. Eu tenho este livro e mais 3 e-books que estou suando horrores para vender os meus livros, porque não sei a metade do caminho de onde eu devo colocá-los. Então, eu vou desafiá-las. Vai pra cá, produção, agora a cara delas, porque eu tenho que pegar a cara delas. Vou desafiar essas mulheres maravilhosas, talentosíssimas. Ai, a situação. A me dar o caminho das pedras, para como eu vou fazer para vender os meus. Vocês aceitam esse desafio? Olha, o desafio já está aceito, inclusive, já vou falar para você. Quando o nosso método estiver pronto, eu vou lhe entregar todo um fluxo para você vender de forma automática. Todos os seus livros, os seus e-books. Você não vai precisar falar com o cliente, você não vai precisar quebrar objeção, porque tudo isso vai ser entregue prontinho para vender qualquer produto físico, qualquer produto digital, prestação de serviço. Cara, isso aqui tá muito foda. Eu vou te dar o ouro, e os funcionários? Assim. E fora os meus funcionários, especialistas em tráfego pago, em criação de infoprodutos, especialistas em criar story. Eu vou entregar tudo isso. Mas peraí. Ela está de acordo com isso? Porque vocês são duas. Ela está de acordo com isso? Vai ter que estar. Agora tá todo mundo vendo. Né? Tá todo mundo assistindo, né? Porque isso tudo já está incluído no nosso treinamento que vai ser lançado para facilitar a vida das mulheres. Porque que já têm o seu próprio produto. Aquelas que ainda não têm, eu vou dar tudo pronto. Produto validado, incrível. Toda a estrutura, tudo automatizado. Nessa caminhada, Fério, a gente percebeu também que tem mulheres
Produção também, isso não é tempo esgotado. A gente percebeu também que tem mulheres que precisam desse ecossistema. Que às vezes realmente ela não tem tempo de estar estudando muito a fundo para poder desenvolver mais as habilidades necessárias para poder estar trabalhando. Então, assim, esse método que ela tá lançando é muito bacana, é muito legal. Tá tudo justamente pronto. Que incrível. Tudo pronto. Que incrível. Então, eu já estou aqui esperando esse método sair, porque se eu já estou voando agora, eu vou fazer... Vocês sabem muitas vendas. Muitas vendas, chegando, plaquinhas chegando. Desafio aceito. Ah, isso aí. E falando em desafio aceito, eu vou aproveitar este momento aqui, meninas, para falar sobre quem? Sobre os nossos patrocinadores. Os nossos patrocinadores, que são o Amorim, Ticketflow, que o seu evento deve estar nesta plataforma. Se você tem um evento, coloque ele na Ticketflow e você vai ver que você não vai precisar se preocupar com a venda dos bilhetes, porque eles vão fazer tudo isso para vocês. Temos a De Maria Jewelry. Vocês veem, eu sempre com essas coisas maravilhosas, todas dela. E também a nossa querida Alessandra da Micropigmentação, que é a mulher que deixa as nossas sobrancelhas, lábios, tudo maravilhoso. E ainda não está aqui, mas as nossas queridas da Digital Alliance vai ser uma das nossas patrocinadoras também a partir de hoje. Depois de um desafio desse, eu tenho que colocar elas acreditam conosco. Então, assim, vai ser algo incrível o nosso trabalho junto, porque eu acredito que vai explodir tanto para vocês quanto para nós. Sim, com o podcast aqui dentro da Suíça, porque nós estamos na Suíça e eu posso falar. Estamos em Zurique, galera! Diretamente de Zurique, com a nossa linda! Incrível, incrível. Já estamos chegando no final do... Passa rápido, né, gente? Rápido. Meu Deus. É porque a gente fala muito também. E eu pergunto muito. Hoje eu ainda fiquei mais calada do que o normal, porque normalmente eu falo. Não tem. Disputa. Mas terminando o nosso podcast, eu tenho uma brincadeira que eu faço. Que medo. Que medo, né? Vem cá, eu usei bastante né? Não te deixei muito fora né? Coloquei. Você vê como é que eu sou, né? Eu preciso... Ela precisa, eu falei... Eu sou a das métricas, não adianta. Ela é métrica. Mas para tirar vocês um pouquinho mais do conforto de vocês, eu tenho uma brincadeira que eu faço, que é o ping-pong. Ping-pong, ping-pong. E esse ping-pong, eu espero de vocês respostas diretas, sinceras e assim, ó, pac, pac, pac. Rápidas. Posso pular? Não pode. Não pode, porque dessa vez eu quero. Não tá anotado, não tá no roteiro, Tomem não água. tá, gente. Não, vai ter que Produção, ó, cancela. Vamos lá. Uma palavra que define vocês hoje. Cada uma responde uma vez. Liberdade e força. Resiliência. O erro que mais ensinou algo a vocês. O erro. Meu foi erro. não acreditar. Muitas das vezes eu não acreditei que era possível não ser mais escrava da CLT. Desse regime, sistema. O meu foi não confiar no meu potencial. No quanto eu tinha disposição para correr atrás também dos meus sonhos. Um hábito que mudou a sua vida. Estudar. Estudar. A gente é obcecada por estudar, gente. A gente sonha com campanha de venda, gerenciador de anúncio. É uma coisa de louco. Ai, que maravilha. Maravilha. Sonha. Um clichê de marketing que vocês aboliram, disseram, isso aqui vai pro lixo. A construção das mulheres empoderadíssimas, CEOs, que vende aquela imagem ali, na verdade, não tem nem o dinheiro do aluguel, mas tá ali... Entendeu? Vomitando. Ostentando. E fazendo com que outras mulheres reais se desmereçam, são desvalorizadas e achando que é impossível. Isso. Olha, tá vendo? Essa pergunta aí eu vou pegar em outros, porque essa daí dá... Liberdade pra vocês é? Tomar o café na hora que eu bem entender. Tu tem problema de acordar de manhã cedo, né? Eu tenho. Não, agora eu tô ficando velha, né, gente? Assim, velha, não, coroa. 27. Meus 27 aninhos. Mas eu tenho um problema, né? Só que agora eu já acordo
automático, mas eu não gosto de acordar obrigada. Eu acordo no meu horário, no meu tempo. Empreender é fácil, sim ou não? Não. Não. E por que em uma frase? Perseverança. Porque você tem que ter disposição. Uma mulher que inspira vocês? Cara, eu me inspiro em mim. Porque eu sou forte pra caramba. Todo dia eu olho assim pra mim quando eu tô cansada, desistindo. Eu falo assim, cara, tu é forte pra caramba. Tu foi criada sem mãe, sem pai, no Rio de Janeiro, com criminalidade, droga, álcool, tudo. E hoje tu tá aqui. Seus filhos estão aí criados. Eu ajudo muita gente que precisa de ajuda, né? Então, eu me inspiro em mim mesmo. Se inspira em mim também, gente, que eu sou foda pra caramba. Eu sou forte, sou resiliente e eu não desisto nunca. E tô sempre com um sorriso no rosto de bom humor. Que beleza, que beleza. E não estou sendo egocêntrica, que eu não sou. Uma verdade que todo mundo deveria ouvir sobre negócios digitais. Se você não estudar, você não vai sair do CLT. Estude, estude, estude. É o meu conselho, essa é a verdade. Se você não estudar, você não vai performar, você não vai conseguir entender o que você está fazendo do seu negócio. Sim. Uma coisa... A minha produção fica aqui... Uma coisa que ele falou que tem razão. O que é a CLT para nós fecharmos isso aqui? Para mim, é a pior coisa que existe na minha vida, na minha existência. Eu prefiro a morte do que ter que passar a minha existência inteira nesse planeta, nessa terra, tendo que vender o meu tempo para terceiros, trabalhar pelos sonhos de terceiros. Então, a pior coisa para mim é a CLT, gente. Desde adolescente, a CLT sempre foi. E a minha irmã é prova viva disso, que eu tenho duas assinaturas na minha carteira. Eu sempre empreendi. Mas trabalhar para terceiros, vendendo a minha alma para eles, não, prefiro a morte. Você enriquecer os outros, né? E não ter tempo para você. Isso é muito triste pra gente, é muito complicado. Para mim é basicamente isso. Você se vende, você é escravo, você não tem vida própria. Não tem vida. Que incrível, que incrível. Vocês gostaram do nosso bate-papo? Eu fiquei muito nervosa. Mas se saiu muito bem. Se saiu muito bem. Muito eu bem. sou assim mesmo. Uma última frase para nós terminarmos aqui, antes que eu termine o programa. Uma última frase para quem tá vendo. Vapt-vupt, aproveitando o nosso... Mulher, se você tem um sonho, não desiste, não. Não deixa ninguém tirar isso de você, não. Vai atrás, estuda, busca conhecimento, busca força. Vai devagar, mas vai. Não para. Não para. Até você conseguir o que você quiser. É isso. Uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Pensem no tempo que vocês ainda têm, na existência de vocês, na vida que vocês ainda podem compartilhar com a família, com os filhos, e que vocês estão perdendo esse tempo, vendendo o seu horário, o seu tempo, a sua vida para terceiros. Então, estude, empreenda, trabalhe com leveza, para você ter uma vida abundante, leve, com prosperidade e aproveitar a sua existência, porque se você não aproveitar a sua existência, nada faz Não tem sentido. significado. Que maravilha. Estamos aqui. Gente, estamos chegando no final. Chegamos ao final desse nosso episódio. E essas duas mulheres, meu Deus do céu, liberaram uma injeção de ânimo para você. Então, se você gostou desse podcast, vem aqui nos comentários aqui embaixo, comenta o que vocês acharam, comentam sobre o trabalho delas, sobre a forma delas serem e também como você se sentiu entusiasmada e com uma injeção dada. Diz assim, olha, Fernanda, realmente o que ela falou ali fez com que o meu coração fizesse uf! E essa é a vontade que nós temos. Então, para você que está aí do outro lado, dá o seu like, escreve o que você achou desse episódio,
compartilha com outras pessoas, porque eu tenho certeza que esse episódio vai chegar ao coração e à mente daquela pessoa que realmente precisa. E essas duas potências, essas duas mulheres, com certeza, não foi somente a primeira vez e única que elas estão sentadas aqui à minha frente, mas muitas outras vezes vocês vão ver elas por aqui. Então, muito obrigado. Dê o seu like. A produção já está aqui me mandando aqui, olha, time out. Segue o Prima Pobre lá no Instagram. Segue o Prima Pobre. Segue o Prima Pobre. Aqui acontece isso também. Nós não vamos cortar isso aí. É desse Isso jeito. aí. Aqui é real. Aqui é realidade. E, mais uma vez, Inovecast, aonde ser real é bem-vindo. Então, vem com a gente e fique por aqui, dando o seu like e compartilhando. Beijo pra vocês. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Chegou a